Bom, como eu falei, né, que nessa aula de hoje a gente vai falar, vamos fazer algumas questões e tem alguns conceitos do que foi visto durante a disciplina, certo? Então, só para relembrar, essa aqui é a última aula da gente antes da prova. Aí qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês me falam, que aí a gente já tira as dúvidas mesmo, logo aqui mesmo. Eu estou tanto com essa folha aí de questões, quanto o slide também está por aqui. Então, se tiverem dúvida referente ao slide também, alguma coisa, eu já mostro aqui, já tira a dúvida. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ler aqui direitinho o enunciado da questão? Positivo. Tá, né? Aí aqui a gente tem calcular a potência média absorvida por uma impedância Z. Ele dá essa impedância Z. Opa, tá muito grande isso aqui. Deixa eu ver como é que eu ajeito. Pronto, tá bom. Tem aqui uma impedância Z igual a 30 menos J70, certo? Quando é aplicada essa tensão, a tensão ele deu aqui V igual a 120 fase 0 graus, que seria isso daqui, certo? Isso aqui é em ohms, e isso aqui, no caso, em volts, ok? Aí ele pede para calcular a potência média absorvida por esse circuito aí, né? Que a gente tem impedância, tem essa tensão. A fórmula de potência média, a gente tem aqui a potência média de um circuito, ela é dada por 1/2 V máximo vezes I máximo, e máximo que seria os valores de pico de uma função. Lembra que a gente tem lá a função seno, certo? E essa função seno, eita, essa função seno, ela tem valores de máximo e de mínimo, que seriam esses valores de pico, que é justamente isso que eu tô, que tem na fórmula da potência média. Essa potência média é 1/2 Vm vezes I, e M, né, que seria os valores de máximo, vezes o cosseno daquele ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. E aqui, no caso, seria o ângulo da tensão, certo? Menos o ângulo da corrente. Ok, eu tinha mostrado para vocês, deixa eu tentar colocar aqui. Tinha mostrado para vocês essa relação aqui. Essa relação aqui. Que a gente tinha aquele ângulo φ, que seria o cosseno de φ. Cosseno de φ aqui poderia ser o fator de potência. Mas esse φ é o meu ângulo entre a tensão e a corrente. Então, esse ângulo entre a tensão e a corrente, certo? Seria o ângulo da tensão. Se numa dada questão ele diz que o ângulo da tensão é, no caso daquela questão que a gente está resolvendo, o ângulo da tensão é 0, mas ele poderia falar que o ângulo da tensão é 30, certo? Menos o ângulo da corrente I. Então, esse cosseno φ, esse φ, na verdade, que é a defasagem entre a tensão e a corrente, é dado dessa forma, do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Aí, voltar para cá. Pronto, a gente tem essa fórmula para encontrar o valor da potência média. Só que aqui a gente tem o valor da tensão que ele deu, que é de 120 com essa fase de 0. Para poder a gente encontrar o valor da potência média, a gente precisa descobrir quem é essa corrente.
certo? Então, se a gente precisa descobrir quem é a corrente, a gente vai utilizar aqui, no caso, a nossa impedância, que a gente tem que, pela lei de Ohm, a gente tem que V é igual a R vezes I, certo? Como a gente quer a corrente, né? I vai ser igual aqui, no caso, a V sobre R. Só que aqui, esse R que a gente tem da lei de Ohm vai ser substituída pelo Z, que seria a nossa impedância, que também é dada em Ohm. Então, para a gente descobrir quem é essa corrente, é só aplicar aqui, em vez de utilizar esse valor de R, né? A gente vai aqui utilizar o valor de Z. Isso aqui, em vez de ser R, vai ser Z. Então, a gente fica com Z aqui, certo? Aí aqui, montando essa equação aqui, a gente vai ter o valor da tensão, que é dada por 120, com esse ângulo zero, e o valor da impedância. Só que essa impedância, ela está sendo descrita aqui, ela foi dada na questão na forma retangular dela, que a gente tem um número real, mais ou menos, né, aqui no caso menos, um outro número que seria aquele xc ou xl, multiplicado por esse número imaginário j, para representar que ele é um número imaginário. Então, essa representação que ele deu aí na questão da impedância é a representação na forma retangular, que a gente tem lá nos números complexos, a forma retangular e a forma polar. Aí aqui, como a gente está fazendo uma divisão, lembra que eu falei para vocês que é mais simples fazer divisão e multiplicação de números complexos com as representações com as formas polar, certo? Então, como ele deu aqui essa impedância na forma retangular, a gente precisa primeiramente transformar essa impedância na forma polar para poder conseguir resolver facilmente a questão. Então, lembra lá que a gente tem as funções na calculadora. Tem a função pol e a função rec na calculadora. Para a gente fazer, eu vou fazer um esboçozinho aqui, assim. Para a gente fazer essa representação aqui, para transformar em rec ou em retangular ou polar, né? Aqui ele deu em retangular, a gente quer transformar para polar. Na calculadora, a gente tem uma função pol. Quem tiver com a calculadora aí, por favor, vocês conseguem determinar aí quem é essa função pol. No meu caso aqui, está no sinal de mais. Em cima do sinal de mais tem escrito pol. Aí, para selecionar ele, né, você aperta Shift e coloca pol, que é para transformar em polar. Aí, quando a gente faz isso, a gente coloca aqui o valor real do que foi dado na forma retangular, né? Que seria aqui 30, certo? Aí, na própria calculadora, a gente tem como se fosse uma vírgula. Não é bem uma vírgula, é tipo uma aspas, só que uma só. Tá, no meu caso aqui tá no parênteses. É algo assim. Isso aqui pintado com uma coisinha assim descendo. É algo mais ou menos assim. Isso é para representar, no caso aí, para separar quem é real e quem é imaginário. Você colocando isso, tá separando aí real e imaginário, certo? Então, você coloca o 30, que é o número real da função, coloca essa vírgulazinha que eu falei, esse negocinho que tem na calculadora, e coloca o valor imaginário, que seria aqui, no caso, na representação retangular aqui, o número imaginário seria o menos 70, certo? Aí fazendo isso, na própria calculadora vai dar um valor de R e um valor de θ. Esse R seria o nosso módulo e θ seria a nossa fase.
Aí aqui, no caso, a gente tem, deixa eu colocar de outra cor, a gente tem que Z, na forma polar, vai ser igual a 76, 1,157. E a fase aqui é de menos 66,8, certo? Entenderam? Entenderam como chegou nessa parte aí da transformação retangular polar? Aí pronto, aqui a gente chegou na forma polar, né, da impedância. E para fazer a divisão aqui de números complexos, por isso que a gente transformou em polar. Aí aqui a gente coloca esse valor de 76,157 dividido com essa fase de 66 aí, com essa fase de menos 66,8. E com isso aqui a gente vai fazer a divisão, né? Divisão de números complexos. A gente vai dividir os módulos, primeiramente. E no caso das fases, a gente vai subtrair, certo? Então a gente tem aqui, tem os módulos aqui e vai subtrair as fases. Então esse valor que a gente encontra aqui da corrente, esse valor da corrente aqui vai ser igual a 120 sobre 76,157. E a fase que a gente vai obter aqui agora vai ser esse zero, que é a fase que eu tenho em cima, certo? No numerador, menos, menos, menos da fórmula. Esse menos é o da fórmula, por ser uma divisão. E esse outro menos é o da fase de baixo, a fase do denominador. Menos 66 por 8 aqui, 0,8. Isso aqui vai ser o valor da corrente que a gente vai encontrar, certo? Então, no final, essa divisão de 120 por 76, 76, alguma coisinha, vai dar 1,5, 1,576. E a fase, como já tem aí 0, menos com menos, vai ser mais, né? Mais 66,8. Isso aqui vai ser mais 66,8 graus. Dúvidas nisso aqui? Nenhuma dúvida, né? Aí agora, com esses valores, a gente vai determinar aqui quem é a nossa potência média. Nossa potência média, a gente tem o valor de V, que foi dado na questão, e agora a gente encontrou o valor de I, certo? Que é esse valor aí de 1,586 com essa fase de 66,8. Isso aqui é um 8, tá? 0,8. Agora a gente consegue determinar quem é P. P vai ser igual a 1 sobre 2. Aí V foi dado na questão de 120. I foi o que a gente acabou de encontrar, o módulo de I, certo? Que é aqui 1,576. E a gente tem esse cosseno dos ângulos, certo? Então tem aqui o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente, ou seja, o ângulo da tensão foi dado na questão de 0 graus e o menos, certo? Menos o ângulo da corrente. Quem é o ângulo da corrente?
66,8 graus. Aí, depois de fazer tudo isso, fazer todos os cálculos, né? No final, a gente encontra o valor aqui, colocar aqui em cima. No final, a gente tem P aqui. A gente vai encontrar o valor. Quando a gente faz 120 vezes 1,576, 120 vezes 1,576, a gente encontra 189,12. Aí divide isso por 2, porque é 1 sobre 2, certo? Vai encontrar o valor de 94,56. Isso multiplicado pelo cosseno, no caso de 0, menos 66,8. Ou seja, cosseno de menos 66,8 graus. Isso aqui é multiplicando, tá? Então, fazendo isso, no final a gente encontra aqui o valor de potência média igual a 37,24 watts. E finaliza a questão. Dúvidas nessa questão? Ô, professora, Pode falar. eu cheguei um pouco atrasado. Esse P igual 1 sobre 2 é por quê? Isso aí é a fórmula de potência média. A fórmula de potência média é dada dessa forma, certo? Certo. Pronto. E esse cosseno de φ, no caso da tensão, o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, é justamente aquele φ que a gente tinha, que é a defasagem entre a tensão e a corrente. A gente tinha lá cosseno de φ, calma. A gente tinha lá cosseno de φ, que era a defasagem entre a tensão e a corrente. Mas se ele der o valor da tensão, o valor da fase da tensão ou da corrente, você já pode fazer aqui esse cosseno de φ, sem ter que desenhar o gráfico em si, né? Você pode colocar aqui que esse φ é dado do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Aqui, o ângulo da tensão ele deu que é de 0 graus, e o ângulo da corrente a gente determinou, a gente conseguiu determinar a partir da impedância, que foi aí de 66,8. Certo? Certo. Certo, né? Uhum. Sobre essa questão, nenhuma dúvida, né? Ninguém. Vamos lá. Essa aula tá gravada, né, professora? Depois a Tô senhora vai gravando postar. sim. Vou postar hoje mesmo. Assim que terminar a aula, já converto o vídeo, né? E já É mando. aniversário? Ok. Oi? Colocar no grupo. Eu mandei a playlist lá para vocês no grupo. E lá tem toda todas as aulas. Falando dessa aula. O Ela vídeo vai dessa aula. postar lá, pô. Ela vai postar lá. Ah, Porque ela beleza. mandou o link. É só tu apertar no link que ela vai postar lá, pô, hoje. É. Beleza. Ah, entendi. Tá bom. Aí pronto, aqui a gente finalizou essa questão aqui. Deixa eu tirar essa aqui. Tem essa outra questão. Aqui. A segunda questão. Para um circuito abaixo, para esse circuito aqui, que está desenhado embaixo, né? Calcule a potência média fornecida pela fonte. Da mesma forma. E a potência média absorvida pelo resistor. A gente tem aqui um resistor, certo? Tem esse resistor aqui. E ele pede a potência média da fonte e a potência média desse resistor. Ou seja, a fonte vai fornecer uma potência e o resistor vai consumir, ou seja, absorver parte dessa potência fornecida, certo? Cadê?
Espera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vamos lá, vamos iniciar aqui a questão. Primeira coisa que a gente vai descrever aqui seria os dados da questão, certo? Então, a gente tem, nessa questão, ele deu o valor de V. V vai ser igual aí a 5 com essa fase de 30 graus volts. O valor do resistor de 4 ohms, aqui, e o valor do capacitor, né? Da impedância do capacitor. Seria aqui o Z de C igual a menos J 2 ohms. Aí aqui é a mesma coisa, para a gente conseguir determinar quem é essa potência média, a gente precisa determinar a nossa corrente, certo? Aí a fórmula da potência média aqui é P igual a 1 sobre 2 V de M vezes I de M, que é o valor máximo, o valor de pico, certo? Vezes o cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Ok? Aí vamos determinar aqui quem é a nossa corrente nesse circuito. A gente tem aqui a corrente da mesma forma que a gente estava fazendo naquela outra questão de cima, a corrente daqui também, assim, é análogo nos circuitos em si, nos circuitos elétricos, a corrente é dada pela lei de Ohm. Mas em vez de a gente utilizar lá o resistor, no caso seria I é igual a tensão dividido pela resistência. A resistência aqui, nesse circuito, é a impedância, que ela é dada em ohms. Só que, como a gente tem dois componentes agora, essa impedância não vai ser somente, no caso aqui, o resistor ou somente o capacitor. Vai ser o conjunto deles dois, ou seja, a associação deles dois. Se tivesse mais componentes, mais elementos aí, em paralelo, em série, independente, a gente teria que reduzir o circuito ao máximo para ficar somente uma caixinha, certo? De impedância. Aqui, no caso, a gente vai transformar esse circuito que foi dado nessa forma aqui. E aqui seria a nossa impedância equivalente. E essa impedância equivalente seria, no caso, a associação em série desses dois elementos do circuito aqui, tanto o resistor quanto o capacitor, a associação deles dois. Aí o meu Z aqui da questão em si, né, do circuito, vai ser como uma associação em série e os dois elementos já estão sendo representados como a sua impedância, ou seja, como o seu valor em ohms. Tá vendo aí que o capacitor, em vez de ser dado em Faraday, ele está dado em ohm, aqui em ohm. Então, eu posso fazer a associação dele em série da mesma forma como eu fazia lá nos resistores, que seria a soma desses dois elementos. No caso aqui, a soma desses dois é 4, certo? Que é a parte do resistor, menos J2 ohms. Aí, menos J2 ohms, porque seria mais menos J2. Aí, mais com menos ficaria menos, então a gente só determina aí, só representa o menos. Aí, com isso aqui, a gente tem a representação dessa impedância na forma
retangular. Aí, como eu tinha explicado, a gente tem lá aquela ferramenta da calculadora que fica mais simples, mais rápido de demonstrar quem é esse valor em retangular, pode transformar, né, o valor em retangular para polar e vice-versa, tanto retangular para polar quanto polar para retangular. Aí aqui a gente tem a representação em retangular da impedância. Isso aqui é retangular, vamos ver, retangular, retangular. E precisamos agora determinar quem é a minha forma polar, porque a fórmula da corrente ela é dada pela tensão dividido pela impedância. Então, se a gente vai fazer uma divisão de números complexos, fica mais simples a gente determinar aí, transformar esses valores todos em polar. Então, se ele me deu aqui, se eu encontrei esse valor em retangular, eu transformo ele para polar, para ficar mais simples a resolução mesmo. Então, esse valor aqui, fazendo aquele truquezinho lá da calculadora, né, utilizando a calculadora, a gente encontra um valor de 4,47, que é um 7, tá? 2, com essa fase de menos 26,57. 57 graus. Certo? Isso aí é nossa representação, essa representação polar dessa impedância. Aí com isso agora a gente vai determinar aqui, né? Vai substituir aqui os valores para poder encontrar quem é essa corrente. Aí aqui a tensão foi dada na questão, certo? Tá aqui. Foi dada na questão de 5 com esse ângulo de 30 graus. Então aqui a tensão vai ser 5 com esse ângulo de 30. Tá ficando horrível isso aqui, né? Com esse ângulo aqui de 30 graus. E aqui, no caso, a minha impedância, ela vai ser da forma 4,472, com essa fase aqui de menos 26,57. Entenderam? Dá para entender aí? Eu não sei porquê, mas tá ficando quadrado o que eu tô escrevendo. Aí tá ficando meio ruim a visualização. Enfim. Aí, fazendo aí, no caso, a divisão desses números complexos vai ser a divisão dos módulos, que seria 5 dividido por 4,472. Esse valor que a gente tem dessa divisão vai dar aqui a corrente I, vai ser igual a 118, 1,18, 1,118, né? E a fase vai ser, no caso aí, a fase de cima, que eu tenho, que é de 30 graus, menos a fase de baixo. No caso, menos 26,57, porque a fase de baixo ela é negativa. Então, eu vou ter aqui 30. Eu vou ter aqui 30 graus, menos, que é da fórmula, por ser uma divisão, né? Menos 26,57 graus. Certo?
Aí essa corrente agora vai ser da forma, o valor dela vai ser 1,118, que foi referente lá à divisão dos módulos. Com essa fase aí de 30, menos com menos vai ser mais, no caso vai ser 30 mais 26,57, que vai dar 56,57. 16,57 graus. Isso aqui é a minha corrente. Aí o que ele pede não é a corrente, ele pede a potência média fornecida tanto pela fonte quanto pelo resistor. Então, a potência média é dada por essa fórmula aqui, certo? E aí a gente vai calcular aqui a potência média, como a gente encontrou o valor da corrente e o valor da tensão foi dado na questão, então a gente tem aqui que a potência média, né, vai ser 1/2, é igual a 1/2. O valor dessa tensão, que é de 5, o valor do módulo dela, multiplicado pelo valor da corrente que a gente encontrou, 1,118, certo? 1,118 vezes o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente. A gente tem aqui o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente seria 30, que é o ângulo da tensão, menos o ângulo da corrente, que no caso é o ângulo da corrente aqui, ó, 56,57, 56,57. Aqui, 56,57 graus. Certo? Aí isso vai me dar um resultado aqui de potência média. A gente faz todo esse cálculo aí. Essa potência média vai ser do tipo 2,5 watts. Porque a potência média é uma potência ativa. Então, a potência ativa, que é esse P, ela é dada em watts, que é aquela que fica na parte horizontal do triângulo de potências, que a gente tem a potência ativa, potência reativa, que fica na vertical, e a potência aparente, que é a soma delas duas. Certo? E aqui a gente encontrou o valor da potência fornecida pela fonte, que é de 2,5. Aí agora, beleza, aqui foi a primeira parte da questão. A segunda parte ele pede para calcular quem é a potência média absorvida pelo resistor. Então ele pede aqui, calma, gravem esse número, 2,5 watts. Vou colocar aqui. P da fonte é igual a 2,5 watts. Certo? Agora a gente vai calcular a potência absorvida pelo resistor. A potência absorvida por esse resistor, ela vai ser, a gente tem um circuito, tem lá aquele circuito aqui, cadê? Esse circuito aqui, certo? E a gente vê que como esses elementos estão em série, a corrente que passa pelo resistor é a mesma, que seria, no caso, aí a total, que é o valor que a gente encontrou, no caso, o valor da corrente. Deixa eu colocar aqui em cima. O valor da corrente que a gente encontrou aqui foi igual a 118, aliás, 1,118, com esse ângulo de 56,57 graus. Essa foi a